sou Eliane Pisonia e eu cheguei na Nissi em 2004 através do convite de uma amiga muito especial para mim, para eu ir conhecer a igreja dela. Essa foi a frase que ela usou: vamos lá conhecer a minha igreja? Eu era católica na época e eu fui com ela e aquele louvor tomou conta da minha vida. No mesmo dia que eu entrei lá, eu já me senti tomada, envolvida. O grupo de louvor da comunidade Nissi fez parte fundamental da minha conversão e aceitação do Senhor. Naquela época, eu era solteira, eu fiquei participando da igreja esporadicamente, eu não era convertida, eu ia de vez em quando com a minha amiga e eu me sentia muito à vontade. E um dia, sem saber o que era, o pastor fez um apelo de quem queria aceitar Jesus. Eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor e foi a melhor escolha que eu podia ter feito na minha vida. A partir dali, eu conheci o Maurício em 2004 mesmo, mas como eu não era assídua na igreja, eu ia de vez em quando. Então, quando eu comecei a namorar o Maurício, eu nem ia muito para Nissi, mas eu falava que a minha igreja era a comunidade Nissi. Em 2005 nós casamos e o Maurício já era de um berço evangélico, mas ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu mesmo ali, sem entender muito bem o que era esse Jesus que podia transformar a vida das pessoas, eu fiz uma conversa com o Maurício de que se ele não queria ver o que Deus queria com ele, sem entender muito bem, eu não sabia nem o que eu estava falando para o Maurício. E eu disse: vamos nos firmar na igreja. E o Maurício ali, na Nissi, ele foi totalmente transformado, resgatado do mundo. E eu tenho certeza que o Senhor usou a minha vida para levar ele para lá. Ali nós ficamos. Éramos muito abençoados pela pastora Dalva, pastor Paulo. Eu trabalhava fora, eu não podia participar de todas as programações da igreja, então nós íamos no culto e íamos embora. Eu era muito tímida, pode parecer que não, mas eu era e ainda sou. Então eu entrava e saía da igreja bem rapidinho, não conversava com ninguém. Mas um dia eu fiquei desempregada e eles me convidaram para começar a participar da tarde da oração. Eu sempre falo e não deixo de dizer que a minha vida é uma antes e depois das tardes de oração. E ali eu aprendi muito e aprendo até hoje com a vida da pastora Dalva a ser uma grande mulher de Deus, a ser uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma filha, e ela me ensinou muito. E ali eu fiquei e nós começamos a participar mais da igreja e EBD e tudo mais, até que veio um convite do pastor Paulo para que o Maurício pudesse assumir a escola bíblica dominical. Para nós foi assim um susto, porque eu mal entrava e saía da igreja sem falar com ninguém. De repente o Maurício recebe esse convite e foi um desafio que ele vai contar um pouquinho para vocês também. E hoje eu posso dizer que a Nissi é a minha família. Eu aprendi a conhecer o Senhor. Pastor Paulo e a pastora Dalva, eles nos ensinam, eles nos levam até o trono do céu. E isso para mim fez uma grande diferença na minha vida. Estar ali hoje para mim faz parte da minha vida, não tem como eu dizer que hoje eu não vou para a igreja. Nós vamos praticamente de segunda a segunda e faz parte da nossa rotina, da nossa vida. E eu sou muito grata a Deus por tudo que inicia na minha vida. Agora o Maurício vai contar para vocês um pouquinho de como foi a vinda dele para Nissi. Olá, eu sou hoje pastor Maurício, mas nessa época eu ainda era o Maurício, um crente desviado, né, que conheceu os caminhos do Senhor lá no passado, que se batizou em 1988, que vem de uma tradição de uma igreja batista. Porém, num período da minha vida aqui em Paulínia, eu acabei me deslumbrando com uma porção de coisas, de amizades, de pessoas lá no trabalho, de muitas situações, e realmente assim, me afastei muito dos caminhos do Senhor. Isso para minha mãe era alguma coisa que realmente ela vivia preocupada todos os dias do que estava acontecendo comigo, e foi a época em que eu encontrei a Eliane, e ela fez esse convite, como ela comentou, para que eu pudesse vir conhecer a Nissi, né? E aqui Deus foi falando comigo cada vez mais. Logo depois que nós nos casamos,
e eu tinha um problema com alcoolismo muito grande. Num culto, eu recebi uma oração de um irmão, não é? E a Eliane tinha comentado, viu, você acha que Deus não quer nada a mais de você? E aí num culto ali, eu estava ajoelhado, um irmão orou por mim ali naquele momento, e ali eu entreguei realmente isso ao Senhor e falei, Deus, eu não quero mais. E a partir daquele dia, no dia seguinte, eu simplesmente me abstive totalmente do álcool. E, para a glória do Senhor, eu não tive nenhum tipo de crise de abstinência ou de qualquer tipo de crise nesse sentido. Enfim, de lá para cá, né, nós começamos a participar da igreja, veio a Mariane também, né, nós a apresentamos na igreja, e veio esse momento também em que, numa troca ali da direção na questão da escola bíblica dominical, o pastor Paulo me chamou para estar ali. Ou seja, o Espírito Santo já vinha tratando no coração dele e já vinha mostrando, né, coisas que nem nós conversávamos com ele, mas o Espírito Santo já foi trazendo essa visão, né, daquilo que tinha lá atrás, porque a respeito de oração da minha avó, oração da minha mãe, né, e uma promessa de pastorado que já havia sido entregue para elas, para a minha vida. E isso foi se passando, não é, com a direção da escola bíblica e mais para frente, então, com esse chamado para o pastorado. E, meus irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu batalhei muito, eu busquei muito não estar assumindo esse pastorado. E aí, num dia, nós estávamos conversando com o pastor Paulo, eu cheguei com uma lista de nãos. Falei, pastor Paulo, não dá para ser por conta disso, daquilo outro, né? Minto, antes de eu dar a lista, né? O pastor Paulo chegou ali e falou, olha, eu sei que você vai me falar isso, vai falar aquilo outro, mas não sou eu, é o Espírito Santo. Então, eu me entreguei nesse ministério, nesse pastorado, né? Me permiti ser usado nessa casa. E, inclusive, na minha ordenação, minha mãe esteve e pôde falar a esse respeito. Então, é algo assim que a gente vê uma família dentro ali da igreja Nissi, dentro aqui da comunidade Nissi. Nós não estamos numa igreja... A grande diferença que nós temos aqui é o coração, é o abraço, é a comunhão, é estarmos em união, é essa família que nós somos, né? E assim eu realmente tive uma vida restaurada, regenerada. Hoje eu exerço esse pastorado aqui dentro da comunidade Nissi com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? Vendo os frutos, vendo, né, tudo aquilo que nós temos acompanhado, o crescimento da igreja. Então é uma alegria muito grande, né, saber que eu pude ser tirado de um lamaçal onde eu estava e posso hoje estar, né, com esse pastorado, estar cuidando de vidas, estar à frente de trabalhos, né, isso pela misericórdia de Deus e pela sensibilidade do pastor Paulo, de poder perceber ali numa pessoa que estava quietinha, estava escondida, estava oculta, né, mas o Espírito Santo ali falando com ele e entregando a ele esse ministério, esse pastorado que já estava sobre a minha vida. Então realmente é só uma questão de muita gratidão, de muita alegria estar esses quase 20 anos aqui dentro da comunidade Nissi. Deus abençoe.